é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém.
Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu gostaria de pensar com você hoje, rapidamente, acerca dos sacrifícios de paz que nós temos oferecido ao Senhor. Quando nós pensamos sobre sacrifício, normalmente vem a base da nossa vida com relação a algo difícil. Um sacrifício está ligado a esse significado de dificuldade, de algo árduo. E eu quero pensar com você alguns sacrifícios de paz, mesmo no tempo da graça, mesmo no tempo do Novo Testamento, mesmo depois da morte e ressurreição do Messias, que nós precisamos fazer. E é interessante pensarmos sobre isso, porque muitas vezes não imaginamos que existe uma certa necessidade de lembrança dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, em realizarmos sacrifícios de paz. Davi realizou um sacrifício de paz mediante algo maravilhoso que nós vamos pensar aqui hoje, que está baseado em 1 Crônicas, no capítulo 16, a partir do primeiro verso. Nós vamos ler até o verso 3, e a palavra de Deus diz assim: Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e uma garrafa de vinho. Eu quero pensar com você, meu querido, sobre o sacrifício de paz que você precisa fazer para ter paz na sua casa. Nesse tempo tão difícil que temos vivido, às vezes nos preocupamos com o dinheiro, nos preocupamos com a saúde, mas não nos preocupamos com a paz. E isso é muito interessante porque nós temos que entender que sacrifícios de paz precisam ser realizados. Já notamos no início que o sacrifício tem a ver com algo que é árduo, que é difícil de fazer. E é exatamente esse ponto que eu quero hoje destacar com você sobre a dificuldade de manter a paz no seu lar. Aqui, no caso, Davi estava em sacrifício mediante um desejo do coração dele. Ele estava no início do seu reinado e uma das primeiras ações que ele teve foi tentar buscar a arca do Senhor e trazer para Jerusalém. E isso custou caro a Davi. Custou porque teve envolvimento de outras pessoas. Não foi apenas uma vez que ele tentou e não conseguiu, e nessa vez ele teve sucesso. Foi em forma de agradecimento ao Senhor. E o texto é muito claro que existe uma diferença entre holocausto e sacrifício de paz. O que seria um sacrifício de paz? O sacrifício de paz tem a ver com aquilo que não é necessário, não era necessário ser feito para perdão dos pecados, mas é um sacrifício que era feito para agradecer. Então, nesse tempo de dificuldade que temos vivido, é bom relembrarmos alguns sacrifícios de paz que nós precisamos fazer para que a paz habite em nosso lar novamente. Eu quero destacar com você, primeiramente, o primeiro sacrifício de paz que nós podemos fazer nesse tempo é pedir perdão. Isso mesmo. É sacrificioso, é difícil, é complicado, é envolvente, mas é necessário ser feito. Eu não sei, querido, se você tem dificuldade de pedir perdão ou não, mas uma coisa é certa: se a paz que precisa habitar no seu lar precisa adentrar por alguém, o seu lar não tem paz própria. A paz, ela é concedida pelo Senhor mediante as pessoas. O seu sofá não tem poder de conceder paz. A sua geladeira não tem poder de conceder paz. Não, esses objetos fazem outras coisas. A paz precisa entrar pelas pessoas. Então eu quero pedir a você que faça um sacrifício de paz, pedindo perdão àqueles que você talvez magoou. E aí eu peço a você claramente, e peço com todo amor e carinho, que reflita sobre isso, porque o pedido de perdão é necessário quando acontece um problema anterior. Não há necessidade de pedir perdão sem um problema anterior.
para que o perdão exista, precisa de um problema anterior. E normalmente envolvem 2, 3, 4, 5 pessoas. Meu querido, nesse tempo de pandemia, é bom nós pedirmos perdão. Se eu fosse você, com todo amor e carinho, me humilhava, me concentrava nas coisas que tinha que falar, nas coisas que tinha que fazer, e essas situações precisam ser resolvidas sem deixar muito tempo passar. Então, se você precisa pedir perdão a alguém, faça. Faça porque o tempo está passando, os tempos são difíceis, e é melhor você executar essa função rapidamente, porque quanto mais rápido você pedir perdão, mais rapidamente essa situação será superada. Talvez ela nunca seja vencida, mas ela possa ser superada e vocês possam ter um novo caminho como família. Outra coisa importante que a gente pode destacar como sacrifício de paz é que nós temos que tentar de novo pelo valor da nossa família. Tentar de novo. Eu acho interessante porque a maioria das pessoas tenta uma vez só. Mas o interessante é que para pecar, não. Para pecar, o cara, a mulher, o menino, a família, tentam milhares de vezes. As tentativas para o pecado são muito maiores do que a tentativa para o acerto. É comum nós vermos isso. Eu quero pensar com você sobre as tentativas que você realizou para ter paz no seu lar. Eu quero te pedir, meu querido, meu amado, que você, por favor, tenha essa condição e esse pensamento de tentar de novo, tentar outra vez, novamente, até que a sua casa tenha paz. Qual é o valor que a sua paz tem? Para Davi, em 1 Crônicas capítulo 16, ele tentou pelo menos 2 vezes resgatar a arca. Outras pessoas também tentaram, outras situações aconteceram, não quero entrar no caso, mas uma coisa é certa, ele não tentou apenas uma vez. Ou seja, era correto ele ir atrás da arca? Sim. Era difícil? Sim. Complicado? Muito. Mas ele não tentou apenas uma vez. Ele não falou assim, olha, já tentei, deixa essa arca para lá. Por quê? Por que ele não deixou para lá? Porque ele dava valor. Ele dava valor à presença do Senhor. Ele dava valor ao objeto. Ele dava valor à história que aquele objeto tinha. Ele dava valor. Então, se você dá valor à sua família, dá valor ao seu trabalho, à sua igreja, à sua vida, à sua saúde, à sua paz, você não pode se dar ao luxo de tentar apenas uma vez e pensar, já tentei, já fiz a minha parte. Meu querido, se você parar para pensar quantas e quantas vezes Deus tentou fazer algumas coisas com você, para você, por você, e Ele não desistiu. Quantas e quantas vezes Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas e quantas vezes Deus fala ao nosso coração a mesma coisa até nós nos arrependermos. Imagine se Deus tivesse pensado assim, já tentei falar com ele ou com ela, eu vou deixar isso para lá. Meu querido, não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista do seu trabalho, não desista de você mesmo, sabe por quê? Porque você tem valor. Tente outra vez. A palavra de Deus fala, em Hebreus no capítulo 12, no verso 14, assim, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu quero te informar, meu amado irmão, mediante o texto de Hebreus, que nós temos que buscar a paz. E buscar a paz significa um link direto com a santificação. Então, por que temos visto tantas famílias, às vezes membros da igreja, membros de igrejas, membros de denominações, pessoas envolvidas com o evangelho, que sabem a estrutura da igreja, tão perturbados? Porque o contrário de ter paz é a perturbação.
Pelo motivo qual está escrito em Hebreus capítulo 12. Porque eles permitem, já que não buscam a paz, já que não buscam a santificação, eles criam em sua mente o que está escrito em Hebreus 12, 14. Raiz de amargura, raiz de rancor, raiz de tristeza, de mágoa, raiz daquilo que só entristece. Então, meu querido, eu não sei a que ponto você está pensando em, às vezes, sair da sua família, da sua casa, às vezes pensando em chutar o balde do casamento, desistir de tudo, sair do trabalho, sair da igreja, nada te satisfaz. Mas você sabe por que nada te satisfaz? Nada te satisfaz, meu amado, porque você permitiu que na sua mente houvesse uma raiz de amargura, uma raiz de rancor. E hoje essa raiz de amargura, essa raiz de rancor é uma árvore gigante e que ela tem que ser cortada. E a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12, verso 14: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse ninguém inclui eu e você. Esse ninguém inclui a nossa comunidade. Ou seja, sem santificação e sem buscar a paz, não tem como ver o poder do Senhor, sentir o poder do Senhor. Então, se você quer avivar a sua fé, a sua mente, ter aquela sensação novamente da companhia de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar a raiz de amargura que tem aí dentro. Cortar a raiz de amargura, de rancor que tem aí dentro. Porque enquanto você não fizer isso, não vai ter igreja que vai prestar. Não vai ter família que vai prestar. Não vai ter emprego que você vai sossegar. Não vai ter, você nunca vai se satisfazer. Por quê? Porque existe uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela domina o seu dia a dia. Então, o sacrifício de paz tem a ver com cortar a raiz de amargura. Lembrando lá de Davi em 1 Crônicas capítulo 16, que fala que Davi fez sacrifícios de paz. Holocausto é para perdão. Sacrifício de paz não era necessário. Sacrifício de paz era algo para agradecer. Então, você já agradeceu pelas bênçãos que Deus te deu? Você já agradeceu pelos problemas que Deus permitiu que você tenha? Por que temos que agradecer até mesmo pelos problemas? Porque os problemas nos fazem fortes. Os problemas nos lapidam, de certa forma. Os problemas nos tornam mais maduros. E por isso que Deus permite que nós passemos por alguns problemas, exatamente para nós amadurecermos. Porque Deus não tem filhos mimados. Ele tem filhos que são corajosos, que são fiéis, que vão avante. E por isso nós estamos felizes nesse dia. Eu quero pensar com você a última ideia, que o sacrifício de paz, o último sacrifício de paz que nós podemos destacar, é que nós temos que repartir o que alimenta e não o que destrói. O verso 3 de 1 Crônicas, no capítulo 16, fala lá claramente que depois do sacrifício de paz, depois do holocausto, depois de tudo resolvido, Davi repartiu algumas coisas com o povo. Ele repartiu o pão, depois ele repartiu um bom pedaço de carne. Bom, se você sabe quanto está a carne no açougue hoje, imagine naquela época, né, que não tinha essa cultura de comer tanta carne como nós comemos hoje. Então, se hoje a carne está cara, imagine naquela época. Então, ele repartiu o pão, repartiu um bom pedaço de carne e repartiu vinho. Ele não tinha necessidade de repartir com o povo. Ele poderia guardar para si mesmo. Ele poderia falar com seus empregados, falar assim, olha, guarda esse negócio aí que a gente vai fazer um churrasco depois. Guarda esse negócio aí que a gente vai fazer uma festa mais tarde. Vamos lá para o palácio, vamos fazer uma festa mais tarde. Não. Ele repartiu com o povo. Um sacrifício de paz, querido, tem a ver com o que você tem repartido. O que você tem repartido? Notícias ruins ou notícias boas? O que você tem repartido? Tem repartido verdades ou meias verdades?
tem repartido mentiras, fake news ou coisas que edificam? Aqui no caso, o sacrifício de paz que concede paz à sua vida pessoal está intimamente vinculado àquilo que você tem repartido. Nós repartimos muitas vezes não coisas materiais, mas palavras, dedicações, compromissos, coisas que normalmente o dinheiro não pode comprar. Então o que você tem repartido? Você tem repartido o amor de Cristo? Você tem repartido o carinho que você recebe na igreja? Você tem falado bem da sua família, do seu trabalho? Você tem pensado bem da sua família, do seu trabalho, da sua igreja? Ou você só pensa mal? Meu amado, nesse tempo de pandemia, nós não precisamos de crentes que repartam coisas que destroem. Nós só precisamos de crentes que repartam coisas que constroem. Davi repartiu com o povo pão, carne e vinho. Se você perceber, são coisas valiosas, coisas que alimentam. Então, não seja um multiplicador de coisas destruidoras. Se existe alguém falando mal de você, da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, escute, verifique se aquilo é verdade e não reparta. Porque você vai conduzir destruição a outras pessoas. Então escute. Às vezes a pessoa quer desabafar com você, né? Às vezes a pessoa te chama para desabafar. Ótimo, escute. Mas não reparta. Se destrói, não compartilhe. Porque vai destruir não apenas você que ouviu, mas vai destruir pessoas que são novas, pessoas que são imaturas, pessoas que ainda estão no início da caminhada com Deus. Então, pare e pense. Qual é o sacrifício de paz que você precisa fazer? E hoje eu quero terminar essa breve meditação pensando nisso. O sacrifício de paz que nós destacamos primeiramente é pedir perdão. Você está disposto a pedir perdão? Se não está, saiba, você não vai ter paz. Para ter paz, precisa ter a autoridade, a humildade de pedir perdão. O segundo tipo de sacrifício que a gente tem que fazer é tentar novamente. Tentar mais uma vez. De novo, até conseguir. Então, eu não sei até que ponto a sua família, a sua igreja, o seu trabalho tem forçado esse tentar de novo seu. Mas quanto mais vezes você tentar buscar a paz, como está escrito em Hebreus capítulo 12, no verso 14, você vai ter bom resultado, porque uma hora você terá paz. Talvez você não tenha paz no seu trabalho, na sua igreja ou na sua família nessa hora, mas uma hora você terá paz. E a última coisa é que nós temos que repartir aquilo que alimenta e não aquilo que destrói. Se você ouve uma fake news, se você ouve uma mentira, se você ouve até mesmo uma meia-verdade ou uma verdade que não edifica, não compartilhe. Não reparta isso, porque isso não vai trazer paz. Isso vai trazer discórdia, vai trazer destruição, vai trazer coisas ruins. Para quem? Para você. Para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja, para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua rotina. O problema é de quem? Entende? O problema é de quem? Se você compartilha algo ruim com outras pessoas que diz que ama, o primeiro a sofrer é você, não é o outro. Porque a raiz de amargura, ela mata, ela destrói o seu possuidor. Então, um sacrifício de paz. Eu peço a você que dessa breve meditação toda, eu gostaria que você cortasse a raiz de amargura que alimenta a sua mente e que tem tirado a sua paz. Corte dia após dia a raiz de amargura que está aí dentro. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos a tua graça, a tua misericórdia na nossa vida. E ó Senhor, abençoa os teus servos que estão ouvindo essa breve mensagem
E te pedimos, Senhor, que a Tua graça possa nos alcançar e dar, Senhor, possibilidade de cortarmos a raiz de amargura que existe na nossa sociedade, que às vezes adentra o nosso lar. Vem com a Tua misericórdia sobre nós e nos faz dominar a nossa mente. A nossa mente está acostumada a ter sacrifícios de guerra e não sacrifícios de paz. Vem com a Tua misericórdia sobre nós e dá-nos possibilidade e coragem de pedirmos perdão para aqueles que temos que pedir. Que não esperemos o outro pedir, mas que possamos agir sem esperar do outro uma ação primeira. E que possamos também conceder cada dia mais a nossa vida, a nossa mente, para que o Teu Santo Espírito nos conceda a paz. O Senhor prometeu no passado que não concede a paz como o mundo a dá, exatamente porque é necessário dar e fazer sacrifícios de paz mesmo em tempos da nova aliança. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amado. Amém. Meu querido, Deus te abençoe e te guarde. Peço a você que se cuide, tenha atenção nesse tempo e que, por favor, esteja conosco nas nossas atividades presenciais. Nós estamos retornando às nossas atividades e também nos ajude na nossa ação social aí na nossa cidade, sustentando também a nossa igreja e as nossas missões, tanto nacionais quanto mundiais, estaduais, durante o ano de 2021. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais portador dessa paz. Mas lembre-se, é necessário fazer sacrifícios de paz para ter paz. Deus te abençoe e te guarde. Felicidades.